Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, Marcelo, boa noite, Antônio, sejam bem-vindos. Boa noite também a todos e todas aqui presentes em todos os gêneros. Com muito prazer que o Museu Surrupira hoje recebe, né, o Antônio Ricardo, que vai explicar, né, que vai abordar hoje um pouco a pesquisa dele com o tema Ayaê, Minha Angola, Ayaê, Meu Angolá, escrevivências e memórias de um corpo ritualizado, simbolismo e identidade no candomblé Angola, né? Esse nosso encontro de hoje, essa nossa noite no Museu Surrupira, ela está sendo mediada pelo Marcelo Coelho, né, que é nosso graduando em museologia. E, Antônio, fique à vontade, seja bem-vindo. Eu espero que todos, na verdade, possamos aqui aproveitar a nossa noite com a sua presença, tá bom? Eu vou desativar a minha câmera, meu áudio. Peço que quem quiser depois fazer as perguntas, levante a mãozinha, só ative o áudio e a câmera para que a conexão não seja interrompida durante o processo, tá? É isso, muito obrigado e a palavra é de vocês. Boa noite a todos. Como o Marco já apresentou, a Noite no Museu hoje é da temática Aê, Minha Angola, Aê, Meu Angolá, que como palestrante temos hoje o Antônio Ricardo, que é multiartista intercultural, visual e multimídia, natural de Ananindeua, candomblessista e artista de terreiro, poeta, colagista, parte do coletivo Ilustra Pretice de artistas negros paraenses e agente cultural do Instituto Bamburucema, de cultura afro-amazônica. Ele também é concluinte do curso de Ciências da Religião pela UEP. Pesquisa as religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé de Angola, pelo grupo de estudo GERMA. E também pesquisa arte e imaginário religioso pelo grupo de estudo Artemi. Então, depois dessa apresentação básica sobre o nosso palestrante aqui, eu vou dar a vez para ele apresentar esse trabalho para a gente. E, desde já, eu agradeço a presença de todos nessa reunião. E, bom, passo a palavra para o Antônio. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Uma boa noite a todos. Como bem dito, me chamo Antônio Ricardo Ramos Diniz. Sou concluinte, né, do curso de graduação em licenciatura plena em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, pelo Centro de Ciências Sociais e Educação. E o título da minha pesquisa se chama Aê, Aê, a Minha Angola, Aê, Aê, Meu Angolá. Escrevivências e memórias de um corpo ritualizado, simbolismo e identidade no candomblé de Angola. Está sendo orientado pela professora doutora Thaisa Tabernar de Luca. Pode passar, amigo. Bom, aqui eu trago uma apresentação breve, né, um breve sumário sobre o que é essa pesquisa e em como ela vai se estruturar. Primeiro, vou fazer uma breve apresentação. Em seguida, eu titulo, né, um dos primeiros capítulos como A Saliva que Me Fez Muzenza, sendo trabalhado o início das trilhas no candomblé da nação Angola e a história de Mameto Magilê. Em conseguinte, a memória é um corpo que dança, o processo de ritualização e a investigação sobre o meu corpo. Como próximo capítulo, Tempo é Rei e Escreve Memórias. Vai ser um estudo simbólico sobre marcas identitárias no candomblé de Angola. E, por fim, as considerações finais, né, com o prólogo, Foi Cavum que me livrou do banzo. E, por fim, as referências, né? Bom, para a gente iniciar essa grande gira, essa noite, eu quero falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho que se datou, né, a partir desse segundo semestre, tomando esse corpo diferente, bem no início do ano, ele vinha sendo trabalhado sob uma outra perspectiva, sobre uma outra análise. Ele vai nascer de um projeto, né, de PIBIC, em que eu inicio trabalhando no ano passado, no ano de 2022, no mês de outubro, e é um trabalho em cima sobre o candomblé de Angola. Antes ele tinha o título Candomblé de Angola, História, Memória e Tradição, em que eu trabalhava sobre a história, né, da radicação do candomblé de Angola
problematizando em como ele foi historicamente e culturalmente apagado por conta de uma das influências, né? Por exemplo, do nagocentrismo, sobre pureza, nagô. E a partir desse processo, eu penso na necessidade de estudar o meu próprio corpo, que aqui eu vou chamar de corpo curado, um corpo que vai passar pelo processo ritualístico, né, pelo rito de passagem da iniciação dentro do candomblé de Angola, e em como eu vou visualizar esse corpo a partir desse processo, a partir dessa trajetória, sendo atravessado pelo processo de reafricanização, passado por um processo de ascensão, né, da própria ancestralidade, de ter o chamado da ancestralidade, e como a gente pode lida com esses conceitos e como a gente pode enxergar isso na sociedade atual. E então ele vai ter como objetivo analisar escrevivências desse corpo, né, esse corpo negro, após o contato com as práticas e cosmologia do candomblé de nação Congo-Angola. O estudo sobre o olhar da própria vivência do autor, no caso aqui que falo sou eu, como Muzenza, né? A Muzenza, dentro do candomblé de Angola, aqui traduzida como filho de santo, é como se titula a pessoa, ou filho ou filha de santo, após o processo de iniciação. Em comparativo com o candomblé de Queto, pode ser chamado, por exemplo, como Iaú. E esse processo ele vai agraciar profundas reflexões atravessadas por esse corpo curado e armado, desbravando sentidos para a compreensão das novas reorientações dos valores civilizatórios africanos. E aqui eu trago uma foto do terreiro, que é meu objeto de estudo também, assim como eu. Esse terreiro foi o terreiro O Chão e o Teto que me acolheu. Então eu trago a fotografia da bandeira de Angola, que é uma das marcas identitárias do local. Bom, esses saberes, eles são passados nos terreiros, né, de Angola através do processo das uelas, ou seja, as cantigas, ou dos engorossis, que são as rezas, e de outras 1000 formas de resistências expressas pela corporeidade negra. Então aqui eu trago uma dessas apresentações de como a gente pode discutir essas poéticas e como a gente pode discutir sobre como esses saberes são passados dentro dos terreiros e o que fazem esse corpo hoje se encontrar e ser enxergado como um corpo sagrado, um corpo curado, através desse processo que a religião vai apresentar. Então, dentro dos espaços de candomblé de Angola, existem as uelas, né, que são as cantigas feitas para os inquices, né, para as divindades, para os caboclos, para os catiços, os exus e pombagiras, mas, sobretudo, aqui eu dou atenção para as uelas de inquice, porque são através delas em que a gente tem um aprendizado para dentro da tradição. Através das uelas e através também dos engorossis, a gente consegue criar e perceber quais os valores que essa tradição vai ensinar para o filho de santo. Então, essas uelas e essas rezas, elas vão ser apresentadas, elas vão ser ensinadas, né, pelos mais velhos, pelas autoridades, né, de santo dentro da casa, dentro do terreiro, dentro do espaço sagrado, através desse processo de iniciação e de outros rituais. No próprio candomblé, aqui visto como festa, né, também é cantado, também é rezado antes do ritual de apresentação, do novo iniciado, da nova muzenza ou do noviço, né? Então, nesse lugar é cantado e é apresentado, né, para a sociedade que esse muzenza está sendo uma nova pessoa que vai perpetuar a tradição, como é enxergado, né? A gente, dentro do candomblé de Angola, é um sistema estruturado, né, por hierarquias, mas aqui uma hierarquia de um poder, não de um poder de abuso ou de autoridade sobre o outro, ou até mesmo num local de a gente enxergar o próximo como alguém inferior, mas muito pelo contrário, é aqui no momento de ser muzenza em que a gente está sendo preenchido por esse conhecimento, visto como uma folha em branco que vai ser preenchida ao longo do tempo, né? Então aqui eu trago essa relação com o tempo dentro do candomblé de Angola, porque o tempo, além de tudo, é visto como um rei para a nação, ou quitembo, né? Como pode ser chamado, é visto como um rei. Então, nesse lugar,
do tempo existir e do tempo ter a sua influência é através desse momento, desse grande processo, dessa grande trajetória que se inicia a partir do momento que uma muzenza nasce até o momento em que ela completa a maioridade dentro da tradição. Então, dentro também desses momentos em que esses saberes são repassados, foi feito esse registro, que foi um registro do dia a dia, no momento de, como se diz dentro da tradição, né, do momento de função, em que a casa estava em função, o Rundemo Gunzo de Moburucema Jussara, localizado no bairro da Terra Firme. E o registro foi feito num desses momentos em que algumas autoridades, e aqui na presença de Mameto Mogilê, a mãe de santo da casa, né, a grande autoridade acima de todas, em que estava costurando as roupas de santo em companhia da Makota, Makota Kalubeni, que é uma Makota zeladora da Inquice da casa e da mãe de santo, e a Mãe Demburê, que é também filha consanguínea de Mameto, no caso chamada na tradição como mãe criadeira. Então aqui nesses momentos e nesse cenário, onde fica localizado o salão da casa, foi muito desses lugares onde se tem a transferência desses saberes, a transferência dessas rezas, onde é cantado, onde é rezado, onde esse muzenza vai aprender no dia a dia e nas atividades e nas funções que acontecem, como se comportar, como lidar, como criar uma relação com a sua divindade, com a divindade e com as outras divindades, aqui chamadas de inquices, né, pela tradição, e como lidar com tudo isso dentro do sistema que é o candomblé de Angola. Então eu trouxe o registro também como uma forma de memória afetiva, até porque essa pesquisa, ela também é uma pesquisa autoetnográfica, tanto fotográfica, mas também fotoetnográfica, mas também como autoetnográfica, em que eu trago esse registro de memórias minhas, né, as minhas escrevivências, e essas memórias são memórias afetivas, né, num processo em que eu vivo os dias no contato com a Casa de Santo, e também após, né, durante os dias que eu vivo recolhido para me iniciar, e no pós, né, nos anos consequentes. Pode passar, meu. Bom, a saliva que me fez muzenza. E aqui, nesse primeiro capítulo, eu vou trazer a apresentação da matriarca da casa, né? O candomblé de Angola, que é uma tradição que se estabelece a partir do lugar da mulher, a partir do lugar de uma autoridade, né, que vai gerir a família, o grande útero, que vai possibilitar o renascimento, né, dessas vidas e dos indivíduos que ali vão ser vistos e colocados como filhos de santo. Então, essa é o Mameto Mogilê, né, a saliva que me fez muzenza, ou Elizabeth Leite Pantoja, na religião, ou também Mãe Beth, como é popularmente conhecida pela comunidade de seu bairro. E entre esses diversos aspectos e contextos, Mameto é uma mulher negra quilombola, mestra de cultura afro-amazônica e matriarca dessa tradição, né, que é uma tradição de candomblé congo-angola, do terreiro Rundemo Gunzo de Moburucema Jussara, né, também chamado como quilombinho da TF. E aqui eu trago o registro da Mameto na Marcha das Margaridas, também que aconteceu esse ano, em 2023, como também um registro de mostrar a potencialidade e os atravessamentos que esse corpo, né, não apenas fica restrito ao matriarcado dentro das tradições, mas como mães de santo, né, o lugar também das mães de santo e dos pais de santo, são locais políticos e estão em atividade, né, em movimentação política em todo o Brasil. Pode passar, amigo. Bom, e aí contando um pouco mais sobre a história da Mameto, a Mameto ela é originária do quilombo Catiuaia, no Alto Acará, no Nordeste paraense, é artista de múltiplas linguagens, atuou muitos anos como conselheira nacional de cultura afro-brasileira pelo Ministério da Cultura e também permanece sendo membro do Comitê de Religiões de Matriz Africana do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado do Pará. Também é conselheira estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. É iniciada em 15 de abril de 1989 no Rundemo Axé de Jaciluango pelo Tata de Inquice Torodê e pela Mameta de Inquice Janindé, mãe branca de Salvador. O Rundemo Axé de Jaciluango pelo Tata de Inquice Torodê é localizado no bairro da Pedreira,
aqui em Belém. E aqui, a partir desse momento, na pesquisa, eu vou estar contando a história e como o Rundembo vai nascer, né? Como o Rundembo Gunso vai nascer. E ele nasce no ano de 2002, certo? Para contar essa história, né? Com muita ajuda comunitária também, da própria família da Mameto, majoritariamente que também compõe a família de santo, a família sagrada, que vai fundar o Rundembo para poder acolher a comunidade local e para dar continuidade também para esses ensinamentos da tradição e manter viva a tradição viva do Candomblé de Angola, do que foi aprendido assim pela Mameto na trajetória dela de santo, na trajetória dela como filha, até se tornar essa autoridade. Então, no momento em que Mameto se inicia, é o momento em que ela vai, de fato, afirmar o lugar dela enquanto uma pessoa religiosa dentro da religião, e vai começar a ser essa folha que vai ser preenchida, né, ao longo dessa trajetória. Dentro do Candomblé de Angola, a maioridade, né, ela é colocada aqui com 7 anos, né, após 7 anos de iniciada. E, no caso, a pessoa, o noviço, se inicia e, a partir daquele momento, no caso, aqui no caso da Mameto, né, iniciada em 15 de abril de 1989, foi o dia em que a Mameto chega para se iniciar e, a partir desse momento, se conta, né, os seus 7 anos para até ela se tornar uma autoridade. Bom, dando continuidade, o processo de ritualização e a investigação sobre o meu corpo. Aqui eu vou desbravar as minhas memórias, vou desbravar essas memórias que são também memórias afetivas, né, que me ligam ao corpo sagrado, e tentar entender esse processo de ritualização para mim. Então, eu recolho para me iniciar em 2021, em 24 de janeiro de 2021. Então, a gente estava vivendo um contexto de pandemia, enquanto eu procuro me iniciar, procuro ter o contato com a religião dessa forma, né, em que eu sinto, né, e vejo que a iniciação é esse processo de demarcação de que você tem a certeza, né, um processo também de assumir muita coragem, tanto para a sociedade quanto para a coragem de você seguir e fazer parte, né, dessa trajetória da tradição, sendo que você vai levar isso com o tempo, você vai precisar de um longo processo para aprender. Então, eu estou nesse processo ainda de aprendizado dentro do terreiro e sempre vou estar, porque o Candomblé, ele ensina isso para nós. Tem uma frase que é muito dita, né, no dia a dia e que é muito falada também por várias outras nações, que você só pode levantar para ensinar se você sentou para aprender. E essa referência, né, de sentar para aprender está ligado justamente ao ser muzenza, né, que é o momento em que a gente precisa passar por algumas privações, por algumas dietas, né, e precisa passar por alguns preceitos. E um desses, né, que dura alguns anos, é de você sempre estar sentado no chão, em diferença com alguma autoridade que já tem a moralidade dentro do santo, e você está sentado sempre no chão e na dicisa, ou seja, chamada de dicisa no Candomblé de Angola, que seria a esteira, uma esteira de palha, que é um grande símbolo também para esse processo de ritualização. Então, eu me inicio no ano de 2021, e a partir desse momento, essa contagem ela começa a ser feita nos anos que passam, nos meses que passam, e aí o tempo vai ensinando, o tempo vai trazendo aqui esses fundamentos que eu vou aprender ao longo da ritualização. E esse processo, ele durou 21 dias, em que eu recolho e sou apresentado para a sociedade, né, em 12 de fevereiro também de 2021. E foi um processo para mim que foi não foi de primeiro contato, porque eu já vinha tendo um momento pessoal com a casa em alguns meses anteriormente, em que a gente chamaria aqui de abianato, né, ou um período de indúbio, de ser indúbio, que ser chamado como o filho que não é iniciado dentro da tradição. A pessoa não iniciada é chamada de indúbio para o Candomblé de Angola. Então, nesse processo, a gente também enxerga para tentar entender como é que a família se estrutura, como é que é
como é que são os valores dessa casa e como eles vão, de fato, se conectar com a pessoa que você é. Então, acima de tudo, quando você aceita e decide se iniciar, você também está concordando, você está de acordo, né, com a tradição da casa e com tudo isso. Então, aqui, desculpa, eu trago essa imagem, que é uma imagem ilustrada de um iniciado. Tem um destaque ali embaixo, que é justamente do autor, o Bunsek Fukiao, que é um dos autores que vai desenvolver essa pesquisa sobre o pensamento Bakongo, o pensamento Banto, que vai originar o Candomblé de Angola. Então, ele tem um fundamento, que eu chamo de fundamento aqui, na verdade, que é suleador para se entender, né, esse processo de ritualização, que ele diz o seguinte: quando o sol vivo, o Muntu, ou seja, o ser humano nasce, ele traz consigo um pacote de energia, o Funda de Angolo, contendo o seu poder de autocura, ou seja, o Engolo Zandiakina, que vai variar de Muntu para Muntu, dependendo do seu poder genético. Lendo Kia Tambukuso. O Fukiao, ele é um pensador que vai trazer não apenas essa filosofia do que é a filosofia Banto, de enxergar o corpo, o ser vivo, né, o nascimento de uma criança como um sol vivo, que vai permanecer vivo, né, ao longo do tempo, e vai traçar esse ciclo da vida, que ele vai chamar de Diakanga, né, o ciclo ou o cosmograma Bakongo, que é essa simbologia desses 4 pontos riscados, separados por 2 linhas, né? Essas linhas, elas vão separar 4 momentos da vida, né? O momento que se nasce, o momento que se morre, o momento de maturação e o momento de retorno, em que essa energia do espírito, né, a matéria é entregue para a Terra, e esse espírito ele vai retornar como um novo corpo, como um novo sol vivo. Então, nesse processo, é um processo espiralar, né? Assim como eu faço essa comparação com o tempo, porque o tempo, segundo o pensamento de Fukiao e segundo a epistemologia e a cosmologia Bakongo, é um tempo que vai ser circular. E assim como, não apenas no pensamento, mas todo o candomblé de Angola, ele será circular. A história das tradições vai ser circular, as danças vão ser circulares, os rituais, de alguma forma, vão estar postos nesse lugar da circularidade. Então, saber também é circular. Aquilo que eu aprendo, eu repasso para alguém que é mais novo, alguém que chegou recentemente, né? Assim como o mais velho, já aqui no lugar de autoridade, ele vai repassar para o mais novo, para o iniciado ou para o não iniciado, aquilo que ele aprendeu enquanto pessoa, né, dentro do santo. Então, esse conceito do Fukiao, ele vai ser de suma importância para a minha pesquisa e é de suma importância também para a minha vida, né, em comparação, porque a partir dele é no momento que eu entendo também um pouco como funciona essa ancestralidade e como reconecta, né, cada vez mais a gente para com a África, né, e o continente africano, e esses pensamentos que são pensamentos ancestrais. E então, dentro desse processo, eu vou criar esse conceito de corpo curado, que basicamente é a ideia do meu corpo matéria e o do meu corpo ritual, né, a partir do momento em que ele entra para ser recolhido, entra para deitar, né, para o santo, em que eu vou ter o contato de fato com essa energia, em que eu vou adotar isso para a minha vida, né, não só religiosa, mas também para a vida social. E como esse corpo curado ele vai nascer através dessas 2 composições. Então, a minha matéria deixa de ser uma matéria comum para dentro do olhar da religião e vai passar a ser um corpo ritualizado, justamente nesse processo de iniciação. Então, se cria o corpo curado, né? Tem essa ideia de cura, porque o candomblé de Angola, a iniciação é vista como um processo de cura, né? É feito muitas ritualísticas, né, que são feitas, elas são pensadas de acordo com cada cabeça.
ou chamado no candomblé de Angola como mutuê. Então, cada mutuê é diferente do outro, e essa ritualização ela vai ser baseada também em cada mutuê. Então, vão ser feitos um processo de cura, de tratamento. As ervas aqui elas vão ter esse papel atuante dentro desse processo ritualístico também. As pembas, uma das simbologias também do candomblé de Angola, as pembas, né, as cores das pembas também, é importante variar e titular isso. E todos esses instrumentos, essas ferramentas, elas vão estar ligadas à ideia de que a gente vive num banzo, né? O corpo negro vive num banzo, ou uma afa, que é uma ideia de que a diáspora africana e a diáspora brasileira, que foi criada a partir do processo de escravidão, ela vai colocar o corpo negro nesse banzo. É como se fosse uma memória ancestral que cada corpo negro carrega. E o processo do candomblé, de aprendizado, de contato, que vai recriar essas sociedades, que vai recriar, né, essas estruturas africanizadas no continente, de antigas civilizações, né, do continente africano, no caso aqui da região Congo-Angola. Então vai ser um processo de cura. Então esse corpo que vai ser curado, ele vai ser curado através dessas filosofias, desses ensinamentos e desses remédios, né, propriamente dito dentro do candomblé de Angola, como cura. O Inquice, ou seja, a divindade do candomblé de Angola, do panteão banto, em tradução, de acordo com a Makota Baldina, ela vai dizer que o Inquice é Jakanga Kalunga. Vai dizer que esse corpo, essa divindade, né, que propriamente é a natureza, são as forças dos ventos, é a terra, é a própria terra que dá e come, né, também. São os rios, as águas salgadas, as águas doces, o encontro dessas águas, né, a transformação da água desses rios para a água da chuva, nesse ciclo, né, da chuva, vai ser o Inquice. Vai ser o Inquice também as folhas, vai ser o Inquice as raízes, o próprio fogo, os próprios raios, relâmpagos também vão ser divindades para o candomblé. Então, não se tem aquela concepção que o candomblé de origem nagô vai ter, em que as divindades, ou seja, os orixás, são corpos que viveram em terra, né? Que foram matéria, de fato. Então, para a ideia do candomblé de Angola, os Inquices são divindades que existem na natureza e são propriamente essa natureza. E elas vão ser chamadas, né, de acordo com vários títulos, no lugar de que essas tradições e esses povos, né, foram titulando pela própria língua, né? Aqui do tronco etnolinguístico banto, as línguas faladas são o quimbundo, o ovibundo e também o kikongo, por causa desse cruzamento, né, entre os países Congo e o país Angola. Pode passar, amigo. Aqui eu trago as minhas referências, né? Algumas referências são muito importantes para esse entendimento, principalmente o Molefe Assante, que vai trazer essa ideia de afrocentricidade, que eu vou trazer essa perspectiva de entender a afrocentricidade para esses cruzamentos em que eu faço com a diáspora, né? De entender como esse banzo, aqui que eu chamo, que é um banzo que adoece a nossa cabeça, né? Adoece o nosso mutuê, ou seja, ele vai ser curado também através desse processo de afrocentrar. E para mim, os candomblés, o terreiro em si, é um desses lugares de fomento dessa afrocentricidade, em que a gente põe o continente africano, não só toda a sua epistemologia, a sua filosofia, a sua cosmologia, toda a sua tradição, de tudo, né? Aí subvertendo essa lógica hegemônica ocidental da branquitude. Também o candomblé da Bahia, né? O rito nagô, explicado pelo Roger Bastide, mas aqui o rito nagô ele vai ser explicado de uma outra forma, né? Quer dizer, ele vai ser observado de uma outra forma, porque eu reconheço que dentro desses processos de troca, né, as próprias trocas simbólicas, elas acontecem também nesse lugar de que as tradições de candomblé, elas vão se basear a partir do surgimento do candomblé de Angola, né? Porque o candomblé de Angola, pela história, ele vai ser o primeiro candomblé fundado no Brasil,
através das chegadas dos povos bantos, que foi o primeiro povo que foi titulado, né, dessa forma, os escravos bantos, e assim vai se formar toda a ritualística, né, desse encontro com as outras nações. Pode passar, amigo. Aqui tem outras referências também, que eu vou identificar a questão da memória, o lugar desse esquecimento, né, e também do silêncio, e trazer também essa análise dos saberes da Calunga, que o Paulo Magalhães vai falar sobre, que é justamente o que eu acabei de explicar sobre esse cosmograma Bakongo, né? Então ele vai trazer um pouco desse pensamento para a contemporaneidade. E por fim, eu trago a frase que é o Ubuntu Angola, louvada seja a nação Angola, e está aqui Dila, né? Um obrigado a todo mundo que presenciou, que está presente aqui, e agora a gente fica aberto, né, para qualquer outra questão de dúvida, qualquer outra intervenção, mas eu desde já agradeço muito ao Museu Surrupira pelo convite, ao Marcelo pela mediação, e toda a equipe do Museu Surrupira. Eu estou muito, muito feliz com esse convite, poder partilhar um pouco dessa pesquisa, que está em desenvolvimento. É uma pesquisa que é um processo diário, porque eu preciso me enxergar também nesse lugar de que eu sou esse corpo que está sendo estudado, né? Traçar essa etnografia a partir das minhas memórias, através dessas minhas escrevivências, como diria a Conceição Evaristo. Então, está sendo assim, um grande desafio, e eu agradeço demais a presença de todo mundo. Não, eu que agradeço. Eu gostei muito da tua pesquisa. E antes de eu fazer as considerações, eu tenho que perguntar se alguém quer fazer pergunta. Pode escrever lá no chat que eu leio aqui também. E, bom, agora é com as pessoas que querem perguntar. Antes de eu começar a perguntar algumas coisas. E agradecer também. Eu queria agradecer de novo a tua presença, o aceite do convite para fazer essa noite no museu. E eu gostei muito porque tu tá fazendo pesquisa etnográfica, como tu mesmo diz, foto etnográfica, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão da fotoetnografia, porque eu entendo que há alguns rituais ou alguns momentos que a gente fica meio, será que a gente pode tirar foto, será que a gente não pode? E como é que funciona, assim, para ti? Essa questão de guardar nessa recordação, porque além da tua pesquisa é também algo sentimental teu da tua vida. Como é que faz? Tá desligado o microfone. De fato, não é tudo que possa ser registrado, né, através de fotografias, tanto que algumas coisas que eu vou contar ao longo da pesquisa vão ser imagens que eu vou criar a partir de textos escritos meus que eu faço no meu caderno de anotações, né, no meu diário, ou seja, no meu diário pessoal, do período de iniciação. Então, essas imagens elas vão ser criadas, né, a partir dessas escritas, né, desses escritos, que são escritos poéticos, são escritos do meu dia a dia, são escritos dos sentimentos que eu tinha, são escritos do momento que eu estou tendo contato, né, com a religião, com os ensinamentos, com os fundamentos do dia a dia, durante os 21 dias de recolhimento. Mas aquilo que é permitido, né, dentro da tradição a ser mostrado, toda a pesquisa está sendo também orientada pela Mameto, né, que é a minha mãe de santo. Então, sempre, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser apresentado, vai ter essa orientação dela, até porque a gente, enquanto candomblessista, né, enquanto pessoas da tradição, entende que o segredo ele é preciso, ele é necessário, né, para existir, e a gente se coloca exclusivo desse conhecimento ser perpassado, dele ser apresentado somente pelas pessoas que são de fato da tradição. Então, muito do que vai ser registrado, tudo que vai ser falado, vai passar por essa peneira, né, até mesmo ética. E aí, puxando, né, você falou sobre
o corpo, também essa ritualização do corpo. E eu percebi que a iniciação foi feita em fevereiro de 21, né? E era um período que a gente estava vivendo a pandemia. Sim. E já estava seguindo para o segundo lockdown. E aí, me pergunto se isso também te levou a ainda mais a essa inicialização. Porque também isso é responsabilidade, acho que você falou isso mesmo. Assumir que vou me iniciar na religião é iniciar e mudar vários hábitos, né? É entender que é uma responsabilidade que não... E que aí eu fiquei me perguntando se essa questão da pandemia, né, ajudou ainda mais a reafirmar isso, essa ritualização do corpo. Sim. Como eu falei sobre o conceito de cura, né, para a nação, eu queria também falar sobre o conceito da doença, né, como ela é vista dentro pela tradição. Um dos inquices, que no caso é o meu inquice de cabeça, o inquice no qual eu fui iniciado, para a tradição se chama cavungo, certo? Tanto que o prólogo do meu trabalho, eu vou colocar notas, né, justamente sobre esse trabalho, dessa pesquisa, dessa pergunta que tu me fez, né? Por que me iniciar justamente no meio de uma pandemia? A casa não estava em atividade, eram poucas pessoas que estavam frequentando nesse momento, né? Ela passou um tempo fechada, até mesmo para outras pessoas por uma questão, né, de saúde mesmo, de saúde pública. A gente estava vivendo uma pandemia de Covid-19. Então, esse inquice, né, é o inquice que simboliza a terra. E não somente a terra, né, mas também esse processo das passagens. Ele foi o patrono, né, no caso, no momento em que estava acontecendo a pandemia, ele foi muito trabalhado nos terreiros como pedidos, né? Houve muitas ritualizações que pediam a proteção dele, porque, segundo, né, a mitologia, o inquice é ligado às doenças, à própria pandemia. Então, ele seria justamente essa doença, mas também há essa dualidade de que ele também é a própria cura. Ele é o curandeiro, o grande curandeiro da tradição, mas ele também é a doença. Então, ele pode ser conhecido, né, imageticamente também por outras tradições como Obaluayê ou Omolu. Então, ele é a própria cura, e dentro do terreiro, essa cura é louvada, né? Ela é pensada e ela é pedida em louvor a ele. Então, meio que no processo da pandemia, quando eu também tenho consciência de quem é o inquice, de que eu tenho a consciência de que ele estava, né, pedindo a minha iniciação através do contato que eu tenho no terreiro, eu entendo de que não poderia acontecer em outro momento, né? E a pessoa que está no processo pré-iniciativo, ela entende também que a saúde mental, né, está numa, como é que eu posso dizer, em total frangalhos, assim, né? Como uma ideia de que a gente se adoece, né, pelo mundo, né? O mundo nos adoece, o racismo adoece a gente, e aí o terreiro vem para nos curar, né? Essa tradição, ela vem para curar. Então, não poderia ter acontecido em outro momento, né? Foi o que o tempo reservou, foi o que o tempo destinou para acontecer. E foi assim, foi nesse momento, né, que eu percebi que, de fato, eu tinha uma ligação muito forte, né, com esse processo, até porque durante a pandemia, muitas pessoas, né, que tinham problemas psicológicos foram agravados, muitas pessoas estavam adoecendo, né, não apenas fisicamente, né, não apenas a matéria, mas também o espírito, por justamente não estar podendo ter esse contato direto, né, com esses lugares sagrados, com esses lugares de culto. Então, foi uma súplica, né, que eu entendi que foi uma súplica da ancestralidade para e comigo, para entender esse processo, para eu poder sustentar. Eu digo até que se não fosse, de fato, esse processo de iniciação, se eu não tivesse contato com esse inquice, hoje, eu não sei como eu estaria contando essas histórias hoje em dia, né?
Então, de fato, o cavungo me livrou deste banzo, né? Me livrou deste adoecimento, dessa memória escravocrata, dessa ideia toda em que a gente adoece, né? Pensando o nosso corpo negro na sociedade brasileira. Obrigado. Antes de passar para a última questão, queria perguntar se alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta, agradecer, algo do tipo assim. O Ramon quer falar. Pode falar, Ramon. Olá, boa noite. Boa noite, Antônio. Primeiro, parabéns pela tua pesquisa. Está realmente muito bonita. Eu fiquei bem interessado no conceito que tu disse de corpo curado, né? E queria que tu falasse um pouquinho mais dele, talvez das referências que tu buscou. Pelo que eu entendi, é um conceito que tu está desenvolvendo ainda, né? Isso. O corpo curado, ele ainda está em desenvolvimento, até porque todas as minhas referências eu tenho pensado em não trazer muitos autores brancos, né, presos nessa hegemonia da branquitude. Então, essa pesquisa ela vai transpassar também esse lugar de que é um desafio de me encontrar, né, isso. Então, o corpo curado ele vai ser pensado, sobretudo, também nos pensamentos do próprio Bunsek Fukiao, que é um dos autores, né, que vai trabalhar o cosmograma Bakongo. E ele é um autor que vai também falar sobre o corpo, né? Como é que se enxerga o corpo dentro da tradição, como é que os povos banto vão observar o corpo, vão observar a mente. E essas civilizações pensavam, né, por exemplo, mente e coração como uma coisa só, né? Então não existe essa distinção que o Ocidente vai ensinar, né, de que o corpo que a mente é uma coisa e o coração será outra, né? Os sentidos, as vontades, as emoções, elas vão estar sempre conectadas por conta desses desejos, né, que vão nascer dentro da cabeça de cada pessoa, mas também vão estar ligadas ao próprio coração, né? Então, esse conceito vai ser trabalhado em cima, principalmente, dessas ideias do Bunsek Fukiao, mas eu também, como ainda está em desenvolvimento, né, então ainda estou pensando sobre como eu vou observar também as próprias performances desse corpo, né, em como é estabelecido através da própria tradição, como é uma tradição de candomblé e, sobretudo, uma tradição oral. Então, muito desses ensinamentos, muito desses fundamentos, né, e até mesmo o conceito que eu penso sobre corpo curado, são coisas que eu escutei dentro do terreiro e eu vou começar a pensar em como as pessoas dentro do terreiro, né, vão olhar para o lugar do corpo. Então, muitas coisas eu consigo comparar e eu consigo enxergar nesses conceitos em que o Foucault vai trazer. Até mesmo nesse lugar como eu falei, de cura, né, a Makota Valdina, ou Makota Zimewanga, que é do terreiro Inzo Uniboiá, na Bahia, também um terreiro de candomblé Angola, ela vai trabalhar, ela teve contato com o Foucault, e em entrevista ela vai relatar, né, sobre essa lógica essa lógica do conceito, justamente desses conceitos, né, cura, esse conceito de doença, esse conceito pensando esses ensinamentos ancestrais daquilo que foi ensinado para ela e ela vai repassar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pontuar? Bom, vou pontuar uma fala sobre as cantigas. Eu achei muito interessante porque tem a ver com ensinamento, né, repassar a tradição, e é um dos pontos chaves que o Museu Surupira e as pesquisas que a gente faz em relação a terreiro museu, tipo, é um dos pontos chaves, porque a gente percebe que nas casas de santos, no terreiro, isso é um ponto muito importante, senão acho que o principal é repassar esses ensinamentos. E você falou e eu fiquei, olha, isso aí tem a ver com a minha pesquisa. Porque é como se mantém a casa, aí se mantém a memória do passado. Essa rememoração.
e acho que tem um pesquisador que eu uso como referência, que é acho que, se não me engano, é o Rufino, que fala sobre esses lugares. E essas potências de memória e resistência nesses lugares, e a gente entende também como museu. Se há um trabalho, um trabalho educativo em cuidar e preservar esse passado, então também é um museu. E aí a tua fala acho que só vai contribuir ainda mais com esse pensamento que a gente aqui do Museu Surupira tem nas pesquisas, quando a gente vai pensar o terreiro como museu. E Eu consigo também passear por esse lugar, desse conceito do Rufino, porque é justamente esse trabalho, né, que as tradições fazem. Ser ensinado e também ensinar esse contato, esse fluxo, esse ciclo de ensinamentos, que eu vou falar que é um ciclo em espiral, né, porque ele é circular. Então, tipo, circular esse conhecimento, circular esse saber, é de fato isso. E aí eu lembrei quando você falou também da questão das hierarquias, né? Que não é porque a gente diz que a hierarquia que tu vai ser subordinado, Sim. mas que tu tá entrando ali como iniciado para receber toda essa história, toda essa ancestralidade. E, tipo, a partir dali tu criar, acho que poderia dizer uma nova vida, a vida na religião. Então, aí tem muito a ver também com a questão do patrimônio, que é um termo que a gente usa aqui no museu, que é entender esses patrimônios de forma horizontal, em que mesmo que está sendo iniciado, mas que os valores ali, essas memórias, são de forma horizontal para todos, dentro do terreiro. E aí a tua fala deixa muito claro isso para mim. E eu acho muito bacana visualizar isso na prática, porque a tua pesquisa é de cunho científico e pessoal, e eu tô achando isso muito bom mesmo. E tá falando do teu corpo, sabe, que é algo íntimo. E tu expor assim, claro que tem limite, mas ainda é uma exposição, tu é o objeto de pesquisa. E eu achei, tipo, demais, sabe? Mas enfim, queria perguntar se tem mais alguém aqui querendo fazer alguma pergunta, senão a gente vai passar para os ritos finais. Bom, acho que o pessoal está meio acanhado hoje. Mas enfim, hein? Seguindo para o final, gostaria aqui de agradecer novamente ao Antônio, as pessoas que estão aqui na reunião hoje, e passar para as falas finais. Contigo, Antônio. Obrigado. Antes de tudo, né, agradecer mais uma vez a toda a equipe do museu, a todo mundo que tirou um pouco do tempo, né, da paciência para ouvir. Também convido a vocês acompanharem até o fim dessa grande trajetória, né, que é a construção dessa pesquisa, em que eu vou aprofundar melhor justamente esse olhar sobre o meu próprio objeto, né, que sou eu, e também aprofundar essas próprias memórias, essas escrevivências e os contatos que eu tenho com a tradição, aquilo que também está no que tange, né, ao meu lugar de poder falar. Então, também trabalhar um pouco melhor essa ideia do ser musenza, né, para que se possa entender o lugar também, não apenas como subalterno, como o Marcelo falou, mas a gente está num lugar de que a gente precisa aprender para poder ensinar. A gente precisa se reconhecer como ser humilde, né? Um dos fundamentos principais que eu compreendo do candomblé é humildade. É você conseguir ter o respeito a quem é mais velho que você, a quem já tem uma trajetória, já quem tem uma idade, né, dentro da tradição, e já tem a possibilidade de poder repassar daquilo que aprendeu. Então, essas poéticas, todo esse ensinamento oral dentro do candomblé tá ligado diretamente a essa ideia da humildade, de você ser humilde, de você se enxergar. E eu agradeço muito a todo mundo que está presente na escola. Muito obrigado. A gente que agradece, tá, Antônio, em nome do Museu Surupira. A Gisele, que é a nossa coordenadora também. Gisele, você quer falar alguma coisa, meu amor?
Eu tentei muito chegar a tempo, mas o pouquinho que eu pude assistir, né, eu fiquei muito feliz, Antônio, por você estar compartilhando conosco, não apenas uma pesquisa, mas uma vivência, né? Para nós que somos iniciados no segredo, eu sou de Candomblé Queto, sou da Alfona de Iemanjá, né, do Ileial Miachel Facaré, e é única a sensação, né, de estar naquele útero, né? O período que nós passamos dentro daquele útero, ele é muito significativo, ele é muito simbólico, né? Ele é muito importante, ele é literalmente um divisor de águas entre, né, o cidadão e, né, aquela pessoa iniciada no segredo. Então a gente passa realmente a ter uma outra perspectiva, uma outra forma de lidar com as coisas, com os seres, né? Se enxerga enquanto elemento da natureza também, né? Porque o ser humano, infelizmente, com o tempo ele vem, né, se achando melhor do que a natureza, achando superior, né? E quando na verdade nós somos parte dela, né? E o período de estar nesse útero ele é muito significativo para a gente, né? Eu quero muito agradecer pela tua presença, pela tua partilha, por todos que estão aqui presentes, esse momento que a gente faz de trocas, né? Eles são muito importantes, né? Para que a gente não apenas conheça o Antônio, o pesquisador, né? Mas para que a gente possa realmente estar fazendo essas trocas, né? Nós vivemos em uma sociedade que secularmente priorizou conhecimentos outros, né, baseados no eurocentrismo, né, e quando você faz essa busca por autores negros, por, né, autores que têm essa vivência também, isso é muito significativo, porque a gente, como acho que foi o Marcelo que falou do trabalho do Simas, né, e do Rufino também, eu gosto muito de citá-lo, a gente acaba fazendo um atravessamento, né? Não é a intenção de fazer uma inversão, né? Mas, né, de fazer um atravessamento e trazer, né, a legitimidade, os conhecimentos, os saberes, né, que não estão dentro dessa perspectiva eurocêntrica que a gente foi condicionado a viver, né? Então, isso é muito importante para nós enquanto pesquisadores, mas principalmente enquanto seres humanos, né? Eu quero muito agradecer a tua presença, a presença de todos, e mais uma vez me desculpar, a gente queria muito chegar aqui cedo, sair cedo, inclusive, da aula, mas não tive condições, tá? Um grande beijo a todos e muito feliz, né, de estar ouvindo essa tua partilha. Pode ficar tranquilo, amiga, que a gente vai disponibilizar depois no YouTube para quem perdeu hoje e quiser assistir depois, tá? Certo. Inclusive, Antônio, quando estiver disponível, a gente caminha para você o link para você poder compartilhar, né, com seus pares, enfim. A gente também te agradece. Eu também te agradeço em nome do Diogo, que não pôde estar aqui conosco presente, coordenador do Museu Surrupiara, né? Pela tua partilha, pela tua poética, pelo teu corpo hoje aqui presente, tá? E é isso, eu vou finalizar a nossa gravação, só um minutinho, gente. Antes disso, vamos abrir todo mundo a câmera, por favor, para a gente fazer a selfie, né? A foto oficial, né? Antes de eu finalizar a gravação. Convido a todos a abrirem as suas câmeras e colocarem seus lindos rostinhos à mostra. Elaine, não tem nada a ver, você continua linda, por favor. Vamos lá. Quem é que vai fazer o print, por favor? Eu faço aqui. Beleza. 1, 2, 3 e... Já? Foi? Perfeito. Então, vou parar aqui a gravação.
Pronto, agora sim a gente já está no offline, né? Agora é hora do tricô. Agora eu vou botar. Gente, muito obrigado mais uma vez. Antônio, parabéns, tua pesquisa é linda, vou ter o maior prazer, inclusive, de continuar a observá-la, né, a acompanhá-la. E, por favor, tá, nos convide para a defesa, manda o link para a gente. É isso mesmo, pode convidar. Porque eu estou muito curioso para saber, tipo, aonde vai. Porque é muito... eu não consigo pensar, tipo, até onde vai essa pesquisa, sabe? Mas é porque é muito abrangente. E, enfim, né, pós-doc, até o pós-doc. Muita coisa. Vai, né? Grande dúvida. Ai, gente, parabéns. Perfeito.